Gente, sou a Dai, sejam muito bem-vindas. Tudo começa no pensamento, né? Como eu disse, o pensamento que gera sentimento, uma sensação que me traz um comportamento e me dá um resultado. Então, mas antes do pensamento, é o que a gente vai falar aqui hoje, que são as programações inconscientes. Então, é o que gera esse pensamento. O que será que gera esse tipo de pensamento que eu tenho sobre mim, que eu tenho sobre o outro, que eu tenho sobre a vida? Tem uma frase que hypou aí, né, na internet esses tempos, que é a reflexão do feijão, né, do feijão e do arroz. O feijão vai por baixo ou por cima do arroz? E aí? Qual será que é o certo? Quem será que está certo? Quem será que está errado? E fato é que tudo depende. Nesse caso, por exemplo, lógico, né? Porque cada uma pessoa vai ter os motivos dela para fazer certa escolha e a outra pessoa vai ter outro histórico totalmente diferente que levou ela a acreditar que o feijão por cima do arroz é melhor ou que o feijão por baixo do arroz é melhor, né? Então, tem uma história que é muito interessante que é sobre um peru de Natal. Então, como que as crenças, elas vão passando para a gente, e às vezes a gente vai repetindo um padrão, né, uma sensação, um sentimento, sem nem saber de onde ele vem. Mas vou falar para vocês dos níveis que vem, e vou citar agora o exemplo do peru. Então, a mulher sempre cortava as pontas, né, do peru. E um dia o marido perguntou, por que você faz isso? Por que você corta as pontas? E ela falou, não sei, vou perguntar para minha mãe, né? E ela foi perguntar para a mãe dela. E quando ela chegou e perguntou para a mãe dela, ela falou, olha, eu não sei também. Eu aprendi assim com a minha mãe, com a sua avó. Aí elas foram conversar com a avó. E quando elas chegaram e perguntaram para a avó, mas por que você, né, corta assim as pontas do peru, né? Qual é o motivo? É porque o meu forno era muito pequeno, então por isso que eu cortava. Mas então percebe como às vezes a gente carrega alguns padrões que eles nem são mais necessários para nós, nem são mais necessários para o nosso tempo, né? Mas inconscientemente, como aquilo foi passado para mim, eu simplesmente pego e repasso, né? E assim a gente faz com os nossos relacionamentos, assim a gente faz com os nossos filhos, né? Esse fato, né, de ter essas questões inconscientes, isso está ligado não somente com questões ancestrais, como esse caso, por exemplo, mas também em outros níveis mais profundos que já a gente vai falar deles, tá? Então, algumas reflexões aqui para que vocês comecem a refletir sobre isso. Então, como que eu demonstro o amor no relacionamento? Como é a minha forma de demonstrar o amor no relacionamento? Né? Digita aí para mim, nos comentários, qual que é no chat aí, né? Qual que é a sua forma de demonstrar o amor no relacionamento, né? Por que você se interessa pelas pessoas que você se interessa? O que te chama a atenção? O que faz com que você goste mais de um certo tipo de pessoa, de um certo tipo de característica, né? Então, percebe como são coisas que são universos diferentes para cada pessoa. Outra pergunta, por que você não consegue falar não, por exemplo? Então, o não, ele vai ser uma coisa que a gente muitas vezes quer falar, mas não consegue, né? Então, por que você acha que você não consegue falar não? Certo? Então, essas reflexões, elas têm respostas e respostas que vêm lá dessas raízes inconscientes que a gente vai entender um pouco mais hoje, tá? Outro ponto também é, né, que muitas vezes a gente quer algumas mudanças, mas a gente não consegue fazer essas mudanças. É como se alguma coisa, se eu chegasse ali, alguma coisa me travasse. Parece que quando eu chego naquele ponto, como algumas ali colocaram também no grupo, né? Eu tô perto de me relacionar com alguém, tem um relacionamento que dá certo, que tá dando certo, mas eu dou um jeito de sabotar. Então, é lógico que eu não quero que isso aconteça, porque eu quero que dê certo, mas inconscientemente, a minha programação interna me traz esses comportamentos.
o que está por trás de tudo isso, né? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, né? Mas a nossa mente, ela pode ser equiparada a um iceberg, né? O iceberg, qual que é o modelinho dele? Ele fica uma pontinha para cima do mar e para baixo do mar, aquela imensidão, né, de gelo. Muitas pessoas, né, muitos estudiosos comparam a isso, porque foi descoberto que a gente só tem acesso a 12% da nossa mente, né, às vezes um pouquinho mais aí, mas percebe, 80% da nossa mente não é desconhecido. Tudo que acontece lá por trás a gente não passa no nosso consciente, a gente não acessa no nosso dia a dia. Até porque a maioria de nós já traz, né, já fica no automático, já vai muito no automático, né, respondendo aí às ações externas. Então, e aí tem o exemplo, assim, para exemplificar melhor para vocês o funcionamento disso, desse sistema de crenças que é um sistema subconsciente, né, aquele que não está aqui o tempo todo para eu perceber. Então, eu vou comparar aqui com o celular, né? Então, vamos supor que o aparelho de celular é o nosso corpo físico, certo? E dentro desse aparelho de celular tem um sistema operacional, que pode ser o Android ou o iOS. Então, cada sistema vai responder de uma forma. Cada sistema vai ter a sua forma de funcionar, né? E aí tem os aplicativos, né? Os aplicativos são o quê? Os programas, as crenças que a gente tem. E eles são ativados, né? Conforme a gente vai lidar com as situações, aí um certo gatilho vai e ativa um certo programa. Então, vou usar aqui de novo o exemplo hoje da nossa amiga, que colocou lá no grupo sobre a questão de relacionamento, né? Então, ela está ali dentro tá vivendo um relacionamento da forma que ela gostaria de viver, porém, quando ela percebe, ela já está se sabotando. O que pode estar por trás disso? Provavelmente, programas inconscientes de medo de sentir dor, né? De medo de se relacionar, medo de traição, medo de abandono. Então, se a minha mente percebe que eu estou entrando num relacionamento com envolvimento muito profundo, ela vai começar a buscar artifícios, né, maneiras de sair dessa situação, porque a minha mente não quer passar pela possibilidade de sentir essa dor, de sentir, né, de ter que lidar com a possibilidade de acontecer alguma dessas coisas. Então, começa-se a sair fora, né? A pessoa vai se afastando, ou a gente vai se afastando também. Mesma coisa, dá um exemplo aqui de trabalho, né? Então, um programa que é muito limitante, que é a crença, o medo do fracasso, por exemplo, é algo que trava, que bloqueia a pessoa. Por quê? Porque a melhor forma de não fracassar é não tentar. Então, essa é a única forma segura que tem de não fracassar é não tentar. Então, o que a minha mente faz? Faz com que eu procrastine, com que eu me sabote, com que eu arrume um monte de coisa para fazer, ocupando o meu tempo, e aí eu perco o foco daquilo. Por quê? Porque minha mente só quer me proteger. Esse programa, o medo do fracasso, ele só quer me proteger de passar por um fracasso. Porém, essas crenças, né, elas querem proteger, mas elas nos limitam. Então, se eu quero dar esse passo, eu não consigo, né? E essas crenças, elas podem estar em 5 níveis do subconsciente, né? Passado recente, que são as questões que eu passei nos meus relacionamentos, na minha vida, ao longo da minha vida, né? De tudo que eu passei, das decepções, das frustrações, dos traumas. O nível de infância, né? Onde é o nível que eu acesso ali, onde eu recebo toda a base da minha programação. Então, ali na infância, até os 7 anos de idade, a criança está aprendendo como que ela vai viver a vida, né? Ela está recebendo ali as referências de relacionamento, ela está recebendo as referências de dinheiro, referências de profissional, referências de tudo, né? E principalmente sobre ela mesma. Então, o que as pessoas à sua volta diziam sobre você, né? Essa pergunta, o que você, quando era criança, ouvia muito?
que você tinha valor ou que você não tinha valor, que você era importante ou que você não era importante, como você se sentia vista, não se sentia vista. Então, e se a gente traz essas feridas para a vida adulta, a gente fica atraindo pessoas, né, e situações que nos fazem ficar repetindo esse ciclo, né, esse ciclo para suprir ali aquela dor, para poder, ou para me conectar com ela, para eu poder curar isso em mim. Né? O outro nível também que a gente tem de crenças inconscientes são o nível histórico, o nível onde tem todas essas crenças culturais, né, que a gente pega aí da sociedade, como, por exemplo, ricos são arrogantes, homem não presta. Então, essas crenças a gente, né, vai ficando aí na sociedade e elas vão impregnando também na gente sem a gente perceber. E até mesmo através de músicas, como eu compartilhei com vocês ali, né, no grupo. Então, as músicas também, elas acabam influenciando muito, colocando programações na nossa mente, certo? E temos o nível de alma também, que é aquilo que a gente já traz dentro de nós, que é do nosso espírito, que já vem aí também de outras existências, né, dentro do nosso processo de evolução. Ah, tá bom, Dai, mas e aí? Tá bom, tem essas crenças, subconsciência e tudo mais, tudo isso que faz parte do meu ser, mas e como que eu vou reprogramar? Como que eu reprogramo isso? Aqui já é uma forma de reprogramar isso, porque o primeiro passo para reprogramar é reconhecer, entender que aquilo faz parte de mim e começar a perceber o que eu estou repetindo que não é meu, quais são os padrões que eu recebi, que às vezes eu estou vendo, mas aquilo nem faz sentido para mim. Então, esse é o papel aqui das nossas pílulas do Despertar. E isso vai abrindo aí mais caminho para que vocês possam ir aumentando essa percepção e poderem ir para níveis mais profundos, né? Níveis mais profundos para acessar as raízes dessas questões que nos levam a ter esse tipo de comportamento.